Ô, professor, boa noite. Não liga a bagunça aí. Tive que baixar aqui o programa, aqui, o OBS aqui para fazer o vídeo. Meu aqui nas últimas. Mas vamos lá, vou falar um pouco do trabalho, né? Até fiz aqui um pouco aqui, um resumo aqui para facilitar aqui a gravação do vídeo, mas enfim, vamos lá, né? Que a abertura, né? Como eu sou da área financeira, da área de finanças, né? Trabalho há 10, 12 anos na área de finanças, então. E ultimamente eu estou trabalhando muito na parte de mercado internacional. Eu tive uma ideia, né, de apresentar uma plataforma de operação offshore, né, desenvolvida assim para o banco brasileiro. Eu peguei os cenários que eu já convivi, né, tanto em fintechs como em bancos de maior porte no offshore. E também já tive experiências em squads que trabalhavam, trocavam muitos normativos. Eu tive que aplicar isso todo no mercado offshore. E também aí veio um pouco os caos. Eu estou trazendo aqui nesse projeto dessa disciplina um pouco a abordagem, umas coisas que eu vi, pontuei e relacionei para tentar ajudar a solucionar na prática o que a gente enfrentou lá, né? No caso aqui é uma coisa bem menor, né, e tal, muita coisa didática quando for implementar, talvez alguma coisa mudasse ou não, mas dá para sintetizar um pouco, né? Então essa solução foi criada para atender às exigências regulatórias do Bacen, né, e garantir a segurança, estabilidade e continuidade operacional. Eu vou colocar um zip com PDF com o arquivo do structures, né, o DSLzinho, para depois qualquer coisa você me fala. Se tiver faltando alguma coisa, eu lhe passo, enfim. E vamos seguindo aqui, né? Falar dos sistemas e dos drives do negócio, né? O contexto do sistema ele não é um contexto complexo. As regras que são mais complexas, né? A explicação simples que eu posso te dizer, né? Que a plataforma eles se conecta em três grandes áreas: o front office, que é onde os traders gerentes realizam as operações offshore; o back office, que é onde é responsável pelo compliance, liquidação, auditoria, valorização, né? De todo o motor, né? Das ordens, né? Que é das operações que são rodadas no front office. E também tem os provedores externos, né? Que você trabalhando com offshore, você tem integrações contínuas, né? Com a B3, aí a gente pode pôr custodiantes, bancos correspondentes, sistema de KYML, autoridades fiscais e o próprio Bacen, obviamente, né? As funções principais ele automatiza a conformidade em tempo real, liquida operações, gera relatórios regulatórios e mantém uma trilha de auditoria imutável. Que é basicamente pelo que eu vivi, né? No mercado, que eu trabalhei, a manutenção que eu já dei, era basicamente dessa forma, né? E passando aqui, vamos para a descrição do contexto, drive dos negócios principais que eu citei, né? E depois a gente pode. Eu estou dando as restrições, né? E restrições, que são a questão do microserviço, o volume de transações, as regulatórias, que sempre o bicho pega, né? Com as leis fiscais do Bacen, a fórmula de formatação dos relatórios padronizados, somente os integrados com o Bacen, que é eu e que dita, a gente tem que ajeitar, dedicação multifator, assinaturas digitais, segregação de funções, controle de mudanças, testes obrigatórios, né? A parte bancária, que a parte Dash é muito latente, né? O processo ele é muito justo. Então, a arquitetura de software, que o pessoal que eu tenho trabalhado, a gente sempre foca muito nisso. E também na inspeção de código, né? Utilizando várias ferramentas aí para garantir a qualidade de código, né? Aí a gente vai aqui para os atributos de qualidade, né? Os drives do negócio, né? Aí aqui a gente classificou a classificação dos atributos, né? Os atributos operacionais, que são a disponibilidade, né? 100%, porque são serviços críticos de alto valor, né? O desempenho, escalabilidade e observabilidade. Basicamente, o motor não pode falhar. Os atributos estruturais são a modularidade, né? O baixa cobertura, consistência de dados e o testabilidade, né? Testar as integrações, os contratos, tudo, né? Eu posso resumir um pouco mais dessa forma, né? Que os principais objetivos são conformidade regulatória imediata, alta disponibilidade e continuidade operacional, redução de riscos legais e operacionais, escalabilidade geográfica por volume, integração eficiente com provedores externos.
Aí aqui a gente fez um trade-offzinho de porquê a gente escolheu, né? A questão da disponibilidade, né? Por isso da questão do Kubernetes. A justificativa que a operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, a latência. Aí o Redis para utilizar em cache, né? Os logs. E tá utilizando muito no mercado isso, né? A auditabilidade, a gente está somente o crescimento do Kafka, né? Versionamento no Git, a gente vai o GPD, que bate muito nisso, modularidade, né? Com os textos limitados, a gente, no caso, que é essa solução, a gente tem um monolítico, que é a parte que vai atender o front office, né? E o back office, né? A primeiro momento. E serviços por domínio, né? Serviços de legislação, serviços do Batem, serviços de terceiros e um gateway de API, né? A gente vai, aqui a gente está falando por cima, mas a gente vai se adentrar um pouco aqui, vou correr um pouco aqui para não passar muito, que ficou um pouco extenso. Aí vamos passar aqui para os atributos. Aqui são os trade-offs, né? Que eu bati, né? Consistência versus disponibilidade, latência versus complexidade de regra, segurança, retenção versus desempenho e ainda um quarto trade-off de modularidade versus simplicidade operacional, né? Aí aqui vamos bater nas decisões arquiteturais da DR, né? A adoção de barramentos de evento. Os atributos de qualidade aqui basicamente são, destaca a plataforma foi projetada para ter disponibilidade de praticamente 99,95%, latência de decisão baixa, modularidade para evolução futura, segurança com autenticação multifator e criptografia e auditabilidade completa para rastrear cada decisão devido a ser algo crítico, né? Então a gente usou isso como premissa. Eu coloquei aqui como alternativa até a questão do hash ou gRPC, né? Mas como a gente está tratando um projeto de um banco, normalmente o custo ele fica um pouco segundo o plano, né? As filas pontuais, né? Que é a questão do Kafka. Mas pode ser um RabbitMQ, um AWS, ou até um IBM. Eu coloquei como alternativas, mas como é um projeto, né? Eu não me atentei muito à limitação do orçamento devido a ser um projeto no contexto do mercado financeiro, né? E um event source para alguma tipo, uma tarefa de venda, alguma iniciativa, algo do tipo, algo atípico, né? Aí a decisão, né? A do Kafka, alternativa gerenciada. Aqui a gente adentrou mais porque eu fui escolhido o Kafka, as trocas de risco, impactos, a decisão final, porque foi o Kafka, com o barramento central, né? O motor de regras versionado com o POIT já em um ritmo metal, que é basicamente as regras regulatórias do Bacen, que isso aqui eu penei muito, que mudam frequentemente, então a gente desacoplou e colocou esse serviço, né? Para quando muda, a gente já não está espalhado naquele monolítico gigantesco, a gente só muda as regras dentro daqueles esbarramentos, aqueles motorzinho possível ali, e já se adequando toda a regra de negócio que envolve aquelas normativas, né? Então, a gente aponta rápida implementação de novas regras, validação em testes em sandbox, ativação, porque a gente só sobe aquele serviço e vê se não tem impacto com o restante, né? Do regimento, auditoria de quem mudou o que e por quê, rollback rápidos com regras que causam problemas, compatibilidade com SAGs e avaliações distribuídas, né? Porque, como é descentralizado, a gente vai trabalhar muito com SAGA, né? Se não foi aprovado o crédito no sistema de crédito e já foi aprovado, já foi gerado o número da ordem, a gente vai ter que fazer aquela saga para dar o rollback via código mesmo, não uma transaction do banco, né? Que a gente já comentou com isso na última aula, né? Enfim, né? A gente cita as alternativas, né, que a gente fez, trocas de riscos, impactos, ADR3, arquitetura evolutiva, monolítico modular e mais microserviço que eu até falei anteriormente, né? O monolítico para trabalhar mais com a interface, as regras a parte microserviço é a questão da flexibilidade, autonomia, né? Operações pesadas de alto risco, integrações com Bacen, outros canais aí. Enfim, é um mundo, né? O mercado offshore é um mundo. Estilos e padrões arquiteturais, né? As decisões arquiteturais aqui, que a gente pode citar aqui, as principais, a gente pode sintetizar aqui, foi o uso do Kafka com barramento de eventos para escalabilidade e auditoria, a adoção de um motor de regras versionado, integrado ao Git, né? Obviamente, para regular mudanças regulatórias e frequentes, arquitetura evolutiva, começar com monolítico modular e migrar para microserviços conforme a operação amadurece. Conforme no caso, o fluxo aumenta, né? Tem como a gente
desacoplar e apontar para serviço quando a demanda tiver já. O Monel já começar a estar trazendo problema quando você precisar escalar, né? Que aí você vai ter que escalar ele todo, né? Então a gente focou nesses três pontos. Aqui tem mais, um pouco mais detalhado. Outros tipos de arquitetura, o manual de cupula, o sem servidor, função de serviço, algo reativo, né? E aqui vamos por projetos, né? Estilos e padrões, a arquitetura, o escopo arquitetural aí do projeto, né? O front office, back office, integração e infraestrutura. A arquitetura combina orientação a eventos para desacoplamentos e replay de auditoria, API First, né? Garantindo contratos claros entre serviços, e a estrutura hexagonal que facilita o teste e evolução tecnológica, né? É basicamente isso que é dito aqui. E a comunicação aí, vamos, comunicação na arquitetura, né? Nela é demonstrado o diagrama de C4, o contexto, né? Que é o diagrama de contexto, N1, que é os stakeholders e provedores externos, né? Temos o diagrama de container nível 2, que é detalhe do serviço com produto, conformidade ou liquidação. E o componente serviço de conformidade nível 3, né? Que é o exemplo, é o serviço de conformidade que usa o motor de regras, né? E o Edge é imutável, né? Basicamente isso. E aqui a gente fala da consistência do diagrama, né? E a conclusão aqui, né? Para esse sistema de destruída. Aqui eu tenho um exemplo de contrato de serviço, né? Criar regras, exemplos de regras como administrador, versionamento e governança de APIs, controle orientado, né? Consistência eventual e as sagas que foram ditas anteriormente, os trade-offs de evolução futura, as trocas, os riscos identificados, o mapeamento para a evolução futura, né? As fases para isso, impactos. Em resumo, né, essa plataforma garante conformidade regulatória imediata, alta disponibilidade, estabilidade. Ela foi desenhada para evoluir junto com as demandas do mercado e da regulação, mantendo sempre segurança e auditabilidade. Agradeço aí o tempo, acho que foi um pouquinho extenso, mas deu para dar uma navegada aqui basicamente de como foi feito o trabalho. Espero que tudo ok, qualquer coisa, é só me falar que aí a gente troca as figurinhas.